A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 294 do nosso podcast. Nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 13, também o livro de Sirácida, capítulos 37 ao 40, e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos do 15 ao 21. 1 Macabeus, capítulo 13. Simão foi informado de que Trifão havia reunido um poderoso exército para marchar contra a Judéia e devastá-la. Vendo então o povo transido de inquietação e de medo, subiu a Jerusalém e reuniu sua gente, exortando-os com estas palavras: Vós sabeis quantas coisas eu, meus irmãos, e a casa de meu pai fizemos por nossas leis e pelo lugar santo, e as guerras e angústias pelas quais passamos. Foi por isso que morreram meus irmãos, todos eles, pela causa de Israel, e eu fiquei sozinho. Agora, longe de mim querer poupar minha vida, qualquer que seja a tribulação, pois não sou melhor que meus irmãos. Pelo contrário, vingarei minha nação, o lugar santo, vossas mulheres e vossos filhos, pois todas as nações se coligaram para nos exterminar, só porque nos odeiam. Imediatamente reacendeu-se o ânimo do povo ao ouvirem essas palavras. E com altos brados responderam: Tu és o nosso chefe em lugar de Judas, e também de Jonatas, teu irmão. Toma a direção da nossa guerra, e faremos tudo o que disseres. Simão convocou, então, todos os homens em condição de combater, e apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificar todo o seu contorno. Depois enviou Jonatas, filho de Absalão, para Jope, com um destacamento considerável. Este expulsou os que nela se encontravam e ali se estabeleceu. Trifão tinha partido de Ptolemaída, com um grande exército, com a intenção de invadir a Judéia. Levava consigo ainda Jonatas como prisioneiro. Simão, por sua vez, foi estabelecer o acampamento em Adida, em frente da planície. Então, ao saber que Simão tinha assumido o lugar de seu irmão Jonatas e que se dispunha a enfrentá-lo em combate, Trifão enviou-lhe mensageiros para lhe dizerem: É por causa da soma que teu irmão Jonatas devia ao tesouro real, em razão das funções exercidas por ele, que nós o detivemos. Manda, pois, agora 100 talentos de prata,
e ainda 2 de seus filhos como reféns, a fim de que, uma vez libertado, não se rebele contra nós. Então nós o soltaremos. Simão percebeu que lhe falavam assim falsamente. No entanto, mandou preparar o dinheiro e os rapazes, a fim de não provocar uma grande hostilidade entre o povo, o qual poderia dizer: Jonatas morreu porque Simão não enviou o dinheiro e os rapazes. De fato, Simão remeteu os rapazes e os 100 talentos de prata. Trifão, porém, faltou à palavra e não soltou Jonatas. Além disso, retomou a marcha para invadir a região e devastá-la, fazendo, porém, um contorno pelo caminho que leva a Adora. Entretanto, Simão, com o seu exército, seguia-o por toda parte, para onde quer que ele se dirigisse. Os que ocupavam a cidadela estavam continuamente enviando mensageiros a Trifão, urgindo com ele para que viesse em seu auxílio pelo deserto e lhes mandasse mantimentos. Trifão chegou a preparar toda a cavalaria para a partida, mas naquela noite caiu muita neve, e ele não pôde vir. Levantou então o acampamento e foi para a região do Galaade. Ao aproximar-se de Bescama, mandou matar Jonatas, que aí foi sepultado. Depois Trifão retirou-se para a sua terra. Simão ordenou que recolhessem os restos de Jonatas, seu irmão, e deu-lhe sepultura em Modim, cidade de seus pais. Todo Israel pranteou intensamente, guardando luto por ele durante muitos dias. Sobre as sepulturas de seu pai e seus irmãos, Simão fez construir um monumento de pedras, polidas, atrás e na frente, dando-lhe altura tal que pudesse ser bem visto. Levantou também 7 pirâmides, uma ao lado da outra, para seu pai e sua mãe, e para os 5 irmãos. Adornou-as com obras de arte, circundando-as de grandes colunas, sobre as quais mandou colocar armaduras completas, para recordação perene. Além disso, ao lado das armaduras, fez colocar navios esculpidos, de modo que o conjunto pudesse ser visto por todos os que navegavam no mar. Tal é o mausoleu que ele fez construir em Modim, o que existe até o dia de hoje. Entretanto, Trifão agiu com falsidade também contra o jovem rei Antíoco, a quem mandou matar. Ocupando o trono em lugar dele, cingiu a coroa da Ásia e provocou grande calamidade sobre a terra. Entretanto, Simão reconstruiu as fortalezas da Judéia, circundando-as de altas torres e de muros elevados, e munindo suas portas com ferrolhos. Abasteceu-as também com mantimentos. Além disso, escolheu alguns homens e os enviou ao rei Demétrio, a fim de pedir-lhe que concedesse remissão para a província, pois todos os atos de Trifão tinham sido rapinas. O rei Demétrio respondeu ao seu pedido com esta carta: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e à nação dos judeus, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviaste. Estamos prontos a celebrar convosco uma paz duradoura e a escrever aos nossos administradores para que vos isentem naquilo que já vos concedemos. Tudo o que havíamos determinado a vosso respeito permaneça firme, e também são vossas as fortalezas que edificastes. Quanto às faltas por ignorância e aos delitos cometidos até o dia de hoje, bem como a coroa que nos devíeis, nós vô-los perdoamos. Se algum outro imposto era arrecadado em Jerusalém, não o seja mais de hora em diante. Se houver entre vós alguns homens que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda pessoal, que se apresentem. E reine a paz entre nós. Assim, no ano 170, foi retirado de Israel o jugo das nações. E o povo começou a escrever nos documentos e nos contratos, ano 1º de Simão, sumo sacerdote insigne, general e chefe dos judeus. Por aqueles dias, Simão acampou contra Gazara e sitiou-a com suas tropas. Construiu uma torre móvel, chegou perto da cidade, martelou uma das torres e apoderou-se dela. Os guerreiros que estavam na torre móvel saltaram para dentro da cidade, provocando ali o terror. Os habitantes subiram às muralhas com as mulheres e os filhos, e rasgando suas vestes, começaram a clamar em altos brados, pedindo a Simão a paz. Assim gritavam: Não nos trates segundo a nossa maldade, mas segundo a tua misericórdia. Simão consentiu em tratar com eles e suspendeu o ataque.
Obrigou-os, porém, a sair da cidade e mandou purificar as casas onde houvesse ídolos. Depois é que entrou entre hinos e cantos de louvor. Baniu da cidade toda a impureza, e nela estabeleceu homens que praticavam a lei. A seguir, tendo-a fortificado, nela construiu uma residência para si. Quanto aos que ocupavam a cidadela de Jerusalém, impedidos de sair e de andar pela vizinhança para comprar e vender, começaram a passar muita fome, e não poucos dentre eles pereceram à míngua. Então clamaram a Simão para que aceitasse a sua proposta de paz. Ele consentiu, mas expulsou-os do local e purificou-o de todas as imundícies. Os judeus nela entraram no dia 23 do segundo mês do ano 171. Entraram entre aclamações e com ramos de palmeira, ao som de cítaras, símbalos e harpas, e entoando hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido esmagado e expelido fora de Israel. Simão estabeleceu que se comemorasse essa data cada ano com alegria. A seguir, fortificou o monte do templo, na parte contígua à cidadela, e começou a residir ali, ele com os seus. Vendo então que seu filho João demonstrava ter atingido a maturidade, nomeou-o chefe de todas as tropas, e João passou a residir em Gazara. Sirácida, capítulo 37. Todo amigo diz: também eu sou teu amigo. Mas há amigos que o são apenas de nome. Não é uma dor quase mortal ver o companheiro e amigo tornar-se inimigo? Ó presunção perversa, de onde foste criado, para cobrir a terra de malícia e de perfídia? Há companheiro que se alegra com o amigo na prosperidade, mas no tempo da tribulação torna-se adversário. Há companheiro que se condói do amigo por causa do estômago, e contra o inimigo segura o escudo. Não te esqueças do amigo em teu coração, e não percas a sua lembrança quando estiveres rico. Não te aconselhes com quem te arma ciladas, e dos que te invejam esconde teu plano. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. Guarda-te de recorrer a qualquer conselheiro, e informa-te primeiro do que ele precisa, pois ele tem seus próprios interesses. Senão, ele vai lançar a sorte a teu respeito, e dizer: o teu caminho é bom, ao mesmo tempo que se coloca do outro lado, para ver o que te acontece. Não te aconselhes com o invejoso, e de quem tem ciúme de ti esconde os planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com o medroso sobre a guerra, nem com o comerciante sobre um negócio, nem com o comprador sobre uma venda, nem com o invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus, todo aquele que souberes que guarda os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas, do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas suplica ao Altíssimo, para que dirija teu caminho na verdade. Antes de qualquer tarefa vem a palavra verdadeira, antes de cada ação a decisão firme. A raiz das decisões é o coração, e dele brotam 4 ramos, o bem e o mal, a vida e a morte, mas quem os domina é sempre a língua. Há quem seja hábil para instruir a muitos, mas para si mesmo é inútil. Há quem fale com sofismas e se torna detestável, de todo banquete ficará excluído. Não lhe foi dada a graça pelo Senhor, pois está totalmente desprovido de sabedoria. Há quem seja sábio para si mesmo, e o fruto do seu bom senso está com ele. Quem é sábio instrui o povo, e os frutos do seu bom senso são confiáveis. O sábio será acumulado de bênçãos, e todos os que ouvirem o declararão feliz. A vida dos mortais tem os dias contados, os dias de Israel, porém, são sem conta.
O sábio herdará honra do meio do seu povo, e seu nome viverá para sempre. Filho, na tua vida, ponha à prova a tua alma. Vê se algo a prejudica e não lhe concedas. Nem tudo convém a todos, e não a todos agrada qualquer coisa. Não sejas ávido em banquete algum, e não te lances sobre todos os pratos, pois em muita comida entra a doença, e a intemperança conduz à cólica. Pela gula insaciável muitos pereceram, quem porém é sóbrio prolonga a vida. Capítulo 38. Honra o médico, porque ele é necessário. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria, e do rei ele recebe presentes. A instrução do médico lhe permite andar de cabeça erguida, e diante dos grandes será louvado. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência, para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Com os remédios, o médico acalmador, e com eles o farmacêutico prepara os ungüentos. Assim, suas obras não ficam inacabadas, e a sua saúde se difunde sobre a terra. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor, e ele há de curar-te. Evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos, e purifica teu coração de todo pecado. Oferece incenso e a oblação de farinha fina. Faze uma oferenda generosa conforme tuas possibilidades, e que recorre ao médico, pois também a ele o Senhor criou. E ele não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. Chega o momento em que a cura está em suas mãos, pois também eles rogarão ao Senhor, para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Peca diante daquele que o criou, quem não se submete ao tratamento do médico. Filho, derrama lágrima por um falecido, e põe-te a chorar, como quem recebeu um duro golpe. Segundo o costume, encobre o cadáver, e não desprezes a sua sepultura. Chora amargamente, faze a lamentação, e observa o luto segundo ele merece, durante um dia ou dois, para evitar a maledicência, e depois consola-te da tristeza. Pois a tristeza procede com rapidez à morte, e a tristeza do coração abate as forças. Na solidão perdura a tristeza, e uma vida de pobre é maldição para o coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a para longe de ti e lembra-te do teu fim. Não continues recordando o morto, pois não há volta. Em nada o ajudarás e a ti mesmo prejudicarás. Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu. Ontem para mim, hoje para ti. Como o morto descansa, deixa também descansar a sua memória. Consola-te a teu respeito, depois que seu espírito partiu. A sabedoria do escriba é adquirida nas horas de lazer. Quem diminui suas correrias, esse é que se encherá da sabedoria. Como se tornará sábio quem conduz o arado, e que se gloria em ter por lança o agrilhão, aquele que guia bois e só se ocupa com isso, e sabe falar apenas de criação de gado? Seu coração está ocupado com os sulcos que traça, as suas vigílias com a forragem das bezerras. O mesmo acontece com todo artesão e construtor, os quais tanto de noite como de dia estão ocupados, e com aqueles que gravam as figuras dos sinetes, esforçando-se por variar os desenhos. Eles empenham-se em reproduzir os modelos, e fazem vigílias para concluir a obra. Assim também o ferreiro, sentado à bigorna, atento ao trabalho com o ferro, a fumaça do fogo tosta-lhe a carne, enquanto labuta no calor da fornalha. O ruído do martelo atordoa seus ouvidos, enquanto seus olhos fixam o modelo a trabalhar. Aplica seu coração em acabar os trabalhos, e amanhece para retocá-los com perfeição. Do mesmo modo, o oleiro, sentado a trabalhar e girando-o torno com os pés, continuamente preocupado com sua obra, pois todo o seu trabalho está contado. Ele molda com o braço a argila, e com os pés quebra-lhe a resistência. Aplica seu coração em terminar o polimento, e suas vigílias para limpar a fornalha. Todos esses fiam-se de suas mãos, e cada um é sábio em seu ofício. Sem eles, cidade alguma seria construída,
nem se poderia aí habitar nem andar. Eles, porém, não serão procurados para o conselho do povo, nem terão lugar nas assembleias. Não se sentarão na cadeira do juiz, nem compreenderão as disposições das leis. Não tornarão públicas a instrução e o direito, nem se encontrarão entre os que o governam. Entretanto, eles garantem os frutos do seu trabalho, e a sua solicitude está no exercício da sua arte. Capítulo 39. Aquele, porém, que amolda a sua alma no temor de Deus e medita na lei do Altíssimo, esse é o que busca a sabedoria de todos os antigos, e dedica seu tempo às profecias. Esse preserva as narrativas dos homens célebres e penetra as subtilezas das parábolas. Investiga o sentido oculto dos provérbios e aplica-se aos segredos das parábolas. Presta serviço no meio dos grandes e apresenta-se diante dos príncipes. Percorre as terras das nações estrangeiras, averiguando o que é bom ou mal entre as pessoas. Empenha o coração em acordar cedo, dirigindo-se ao Senhor que o criou, e orando em presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar, e pede perdão pelos próprios pecados. Se o Senhor em sua grandeza o quiser, ele será repleto do espírito de inteligência, fará chover as palavras da sua sabedoria, e em sua oração louvará o Senhor. Conservará retos o seu conselho e a sua instrução, e aprofundará os segredos divinos. No seu ensino ele exporá publicamente a instrução, e se gloriará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua sabedoria, a qual jamais será esquecida. Sua lembrança nunca se apagará, e seu nome será recordado de geração em geração. As nações hão de proclamar sua sabedoria, e a Assembleia celebrará o seu louvor. Se vier muito, terá maior reputação do que 1000 outros, e se morrer, isso lhe terá sido útil. Continuarei refletindo e continuarei a falar. Estou repleto como a lua cheia. Escutai-me, filhos piedosos, e vossa carne florescerá, como a roseira plantada sobre as águas correntes. Como o incenso, exalai um perfume suave. Desabrochai em flores como o lírio. Elevai a voz e entoai cantos de louvor, bendizendo a todos por todas as suas obras. Proclamai a magnificência do seu nome, e prorrompei na confissão do seu louvor, no cântico dos vossos lábios e na harpas. Falai assim em vossa louvação. As obras do Senhor são todas muito boas, e tudo o que ele ordenou acontecerá a seu tempo. Não se deve dizer, que é isto? Ou, para que aquilo? Pois todas as coisas terão sua utilidade a seu tempo. Por sua palavra a água se juntou como em represa, e ao aceno de sua boca os reservatórios das águas. Pois as suas ordens acontece ao que lhe agrada, e não há quem diminua sua obra de salvação. As obras de cada ser humano estão diante dele, e não há nada escondido a seus olhos. Seu olhar se estende de eternidade em eternidade, e não há nada que lhe cause admiração. Não se deve dizer, que é isto? Ou, para que aquilo? Pois tudo foi criado segundo a sua finalidade. A sua bênção recobre tudo como um rio, e como o dilúvio inebriou o deserto. Assim também a sua ira dispersará as nações que não o procuraram, como quando mudou as águas em salinas. Os seus caminhos são retos para os santos, mas para os pecadores a ira divina os enche de obstáculos. Desde o princípio, as coisas boas foram criadas para os bons, assim como para os pecadores, bens e males. Para a vida humana, eis as coisas mais necessárias: a água, o fogo e o ferro, o sal, o leite, a farinha de trigo e o mel, o sumo da uva, o óleo e a roupa. Todas essas coisas são boas para os santos, mas para os ímpios e pecadores convertem-se em males. Há ventos que foram criados para o castigo, os quais, enfurecendo-se, aumentam seus flagelos. Chegado o tempo de destruir, desencadeiam sua violência, e acalmam o furor daquele que os fez. Fogo e granizo, fome e morte, tudo isso foi criado para o castigo. Os dentes das feras, escorpiões e serpentes, a espada vingadora para a ruína dos ímpios, todos se alegram por executar suas ordens. Sobre a terra estarão preparados para quando necessário,
e no momento oportuno não transgredirão sua palavra. Eis porque desde o princípio tive certeza, aconselhei-me, refleti e deixei escrito. Todas as obras do Senhor são boas, e Ele provê a utilidade de todas na hora certa. Não se pode dizer, isto é pior do que aquilo, porque tudo a seu tempo será comprovado. E agora, de todo o coração e com a vossa boca, cantai e bendizei o nome do Senhor. Capítulo 40. Penosa ocupação foi dada a todos os mortais, e pesado jugo oprime os filhos de Adão, desde o dia em que saem do ventre de sua mãe, até o dia da volta para a mãe comum. Objeto de suas reflexões e temor do seu coração é a descoberta do que os espera, o dia do seu fim. Desde aquele que está sentado em trono glorioso, até o humilhado na terra e na cinza. Desde quem veste púrpura e cinge a coroa, até quem está coberto de linho cru, tudo é furor, inveja, inquietação, agitação, temor da morte, ressentimento, discórdia. Até no tempo do repouso sobre a cama, o sono da noite apenas altera os cuidados. Um pouco de repouso, quase nada, e logo, em sonho, estão aflitos como se fosse de dia. Perturbam-se com as visões do coração, como quem tivesse escapado da batalha. No tempo do sono necessário, despertam e se admiram do vão temor. Para todo ser de carne, do homem ao animal, mas para os pecadores 7 vezes mais. Morte, sangue, dissensão e espada, opressão, fome, destruição e flagelos. Para os iníquos foram criadas todas essas coisas, e por causa deles é que veio o dilúvio. Tudo o que vem da terra volta para a terra, e tudo o que vem das águas volta para o mar. Todo suborno e toda iniquidade perecerão, mas a fidelidade permanece eternamente. As riquezas dos injustos secarão como a torrente no deserto, e passarão como o trovão que rimbomba na tempestade. Como o justo se alegra abrindo as mãos, assim os prevaricadores no fim perecerão. Os rebentos dos ímpios não multiplicarão seus ramos, como raízes impuras no topo da rocha. A folhagem que cresce à flor das águas e na beira do rio será arrancada antes de qualquer outra erva. Mas a bondade é como um jardim de bênçãos, e a esmola permanece para sempre. A vida de um autônomo e mesmo a de um operário é relativamente boa, mas acima deles, a de quem encontre um tesouro. Filhos e a edificação de uma cidade perpetuam o nome, mas acima disto está a mulher irrepreensível. Vinho e música alegram o coração, mas o amor à sabedoria excede ambas as coisas. Flauta e harpa tornam suave a melodia, mas acima de ambas está a língua suave. Graça e beleza são os desejos dos olhos, mas acima de ambas estão as verdes plantações. Amigo e companheiro auxiliam-se mutuamente a seu tempo, mas mais do que eles, mulher e marido. Irmãos e ajuda são úteis no tempo da tribulação, mas acima de ambos a esmola é que liberta. Ouro e prata dão firmeza aos pés, mas acima de ambos está um conselho conveniente. Riquezas e forças exaltam o coração, mas acima delas o temor do Senhor. Com o temor do Senhor nada falta, com ele não é preciso procurar socorro. O temor do Senhor é como um jardim de bênçãos, e a sua proteção está acima de toda a glória. Filho, não sejas indigente enquanto vives. É melhor morrer do que viver como indigente. Aquele que fica olhando para a mesa de estranhos não leva uma vida que mereça esse nome. Com essas comidas, mancha até a alma. Quem é instruído e educado, porém, delas se guardará. Na boca do desavergonhado, a mendicância é doce, mas em seu ventre arderá como o fogo. Provérbios, capítulo 23, versículo 15. Meu filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á contigo também o meu. Meu íntimo se alegrará, quando teus lábios falarem o que é reto. Teu coração não inveja os pecadores, mas persevera no temor do Senhor o dia inteiro. Assim tens a descendência garantida, e a tua esperança não se frustrará. Escuta, filho, torna-te sábio, e guia teu espírito pelo caminho reto. Não te encontres nos banquetes dos beberrões, nem nas comilanças de carne,
Os bêbados e comilões se arruinarão, e a sonolência se cobrirá de trapos. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Continuando a leitura da Bíblia em um ano, hoje nós ouvimos o capítulo 13 do primeiro livro dos Macabeus, os capítulos 37 a 40 do livro do Eclesiástico e alguns versículos do capítulo 23 do livro dos Provérbios. No capítulo 13 do primeiro livro dos Macabeus, nós ouvimos que Jonatas foi substituído por seu irmão Simão, que foi constituído como chefe por decisão do povo de Israel. Foi-lhe confiada a direção dos destinos do povo. Após uma luta contra Trifão, que havia feito Jonatas prisioneiro, Simão obtém a vitória, embora Trifão tenha tirado a vida de Jonatas. Após esse episódio, Simão organizou a conquista da terra, derrotando alguns inimigos, entrando na cidade depois de a ter purificado. Assim percebemos nele, em Simão, o desejo de retornar ao compromisso de observância da lei, estabelecendo a partir daí um tempo de paz e prosperidade. Manifestou compaixão e misericórdia para com os inimigos que ficaram sob o seu poder. Pela leitura do trecho é possível perceber em Simão um homem temente a Deus e bem intencionado, buscando reconstruir a cidade de Jerusalém e cuidar do seu povo. No livro do Eclesiástico, nos capítulos que ouvimos, percebemos que os textos continuam com uma série de recomendações, uma série de conselhos sobre o comportamento humano. São sentenças que procuram transmitir sabedoria diante das mais variadas situações da vida. Falam do modo de proceder em relação aos outros, em relação a si mesmo e no uso das coisas. Assim se faz referência, por exemplo, à fidelidade em relação aos amigos, tanto na prosperidade como na desgraça. Aconselhar-se com pessoas que possuam maturidade e não com qualquer pessoa. Valorizar certas profissões, como por exemplo a do médico, o cuidado com a saúde, o convite para o louvor do Senhor. Há uma alerta especial com relação ao coração. A raiz das decisões é o coração, e dele brotam 4 ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. O mesmo pensamento nós encontramos no versículo 17 do livro dos Provérbios, quando afirma: teu coração não inveja os pecadores, mas persevera no temor do Senhor o dia inteiro. Escuta, filho, torna-te sábio e guia teu espírito pelo caminho reto. Como mensagem para a nossa vida, a partir dos textos que nós ouvimos, percebemos que há um apelo a viver de modo correto a partir do interior. Não bastam as ações externas, feitas até mesmo com diligência e capricho. É necessário que elas sejam expressão daquilo que nós somos interiormente. Por isso, o próprio Jesus afirma que não é aquilo que entra de fora que contamina o homem, mas aquilo que sai de dentro dele. Nós seremos julgados de acordo com as nossas intenções. Oxalá possam ser sempre positivas e do nosso coração saiam a todo momento decisões corretas, que nos realizem e nos possibilitem crescer e amadurecer enquanto pessoas e filhos de Deus. Olhemos ainda para o exemplo de Maria, que, conforme diz o Evangelho, guardava todos esses acontecimentos, meditando-os em seu coração. É, pois, do coração, isto é, do centro das nossas decisões, que brotam as disposições que nos construirão como pessoas. Que saibamos cultivar a interioridade, fruto de uma vida plenamente consciente daquilo para o qual o Senhor nos convoca. Por outro lado, convivendo com os outros, é possível também moldar as nossas disposições a partir da convivência fraterna, como meio indispensável para vencer o egoísmo e o individualismo tão presentes em nossa vida. Que Deus,
que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e guarde. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!